Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e o restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Glória a Deus. Essa é a história de Naamã que a Bíblia nos conta. A palavra de Deus começa nos dizendo que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem muito conceituado, muito respeitado no seu tempo. Era um guerreiro, era um herói de guerra. A palavra nos diz que ele era muito conceituado porque por ele
o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Apesar desse homem ser muito respeitado no seu tempo e ter um alto cargo, esse homem tinha uma enfermidade muito severa, a lepra. Esse homem era leproso. Como nós sabemos, a lepra é uma doença que primeiro dessensibiliza a pele. A lepra, ela tem a capacidade de alterar a nossa sensibilidade. O leproso, ele já não consegue, nos seus estados intermediários e avançados, mais sentir o toque. A lepra, ela também consome a carne. Ela começa a comer a carne, ela cria feridas e começa a degenerar todos os nossos tecidos, a ponto de aparecerem os ossos do indivíduo. A lepra também faz com que o indivíduo seja isolado do mundo. No tempo de Israel, aqui a gente estava falando da Síria, mas lá em Israel, quando existia um leproso, o leproso deveria ficar isolado das outras pessoas para que não contaminasse as pessoas sadias. A lepra pode se comparar ao pecado. O pecado tem a capacidade de dessensibilizar o coração humano, dessensibilizar o espírito. O homem, quando vive em pecado, ele já não é mais tocado pela palavra do Senhor. Aquela palavra que é capaz de quebrantar um coração de uma pessoa que está próxima do Senhor, de trazer arrependimento, de mostrar os caminhos incorretos que alguém esteja vivendo. Naquele que vive em iniquidade e em pecado, aquela palavra já não tem muito efeito de transformação, porque o homem ficou tanto tempo afastado de Deus, assim como a lepra afasta o homem das outras pessoas sadias, que ele não mais é sensível ao conhecimento, ao ensinamento de Deus. E esse homem, ele era um homem leproso e ele era casado. E existia uma menina que fora levada da terra de Israel para servir a esposa de Naamã. E essa menina conhecia um profeta na cidade de Samaria, em Israel. E sabia que esse profeta tinha o poder da cura. Não ele, mas como ele era um homem de Deus, ele tinha a capacidade de curar através do poder de Deus. Ele era um vaso, um instrumento pelo qual a cura era recebida na terra através do poder de Deus. E ela disse: se Naamã tivesse diante do profeta em Samaria, ele seria restaurado. E Naamã foi ao seu rei e pediu ao rei para ir à terra de Israel. E o rei disse: vai e eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. E eu direi ao rei de Israel que tu és o meu servo, a quem eu tanto gosto. E o rei de Israel irá providenciar a tua cura. E assim o fez Naamã. Naamã pegou a carta e foi para Israel. Chegando ao rei, Naamã entregou a carta ao rei
Porém o rei, lendo a carta, não entendeu. Ele disse: por acaso eu sou Deus para dar a vida ou tirar a vida? O rei não tinha o poder vindo de Deus da cura. Porém existia um homem em Samaria que era um homem de Deus, que era um homem que seguia os caminhos do Senhor. E o Senhor, através dele, fazia muitas curas, porque ele era um homem reto. E esse homem se chamava Eliseu. Eliseu, quando escutou a história de que Naamã tinha procurado o rei, mandou um recado para o rei. Disse: por que tu rasgais as tuas vestes? Por que tu estás indignado? Deixa vir até a mim, que aí todo mundo saberá que há um profeta em Israel. E assim fez o rei de Israel, mandou Naamã ao profeta Eliseu. Naamã foi à casa de Eliseu e parou na frente da casa de Eliseu. Porém, Eliseu não o saiu para recebê-lo. Imagine esse homem, um grande comandante no exército da Síria, um homem respeitado por muitos. Chega em Israel e o profeta nem ao menos sai da sua casa para o cumprimentar, para falar com ele. O profeta, só com sua palavra, mandou um recado dizendo: diga a ele que vá no Rio Jordão e se lave 7 vezes. E a carne dele será restaurada e ele ficará limpo. Naamã ficou muito triste e se indignou porque pensava que o profeta iria sair com ele, iria invocar o nome do Senhor, fazer uma cerimônia, colocar as mãos sobre a lepra dele e ele se tornaria restaurado da sua lepra. Porém, não foi assim que o profeta fez. E é interessante que o profeta Eliseu mandou o homem se lavar no Rio Jordão, o mesmo rio em que o Senhor Jesus foi batizado, ou iria ser batizado anos depois. Porém, Naamã ficou triste e ele disse: porém, não existe na minha terra, na Síria, rios muito mais limpos do que esse rio do Jordão aqui de Israel. Naamã pensou que essa era uma forma muito simples de se curar uma ferida, de que aquela água barrosa do Rio Jordão provavelmente não teria nenhuma cura, nenhum poder de cura. E ele, triste, queria voltar para casa, porém os seus servos disse: meu senhor, não faça isso. Ele te pediu uma coisa tão simples, só para que você mergulhe no rio 7 vezes e seja curado. Se ele te pedisse uma coisa muito mais difícil, não faria? Mas ele te pediu algo tão simples. Vai e faz. E foi assim: Naamã mergulhou no rio 7 vezes e foi curado. E a palavra de Deus diz que a sua carne se tornou limpa como a pele de uma criança. Essa história de Naamã, ela reflete o poder salvífico do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que aquele que beber da sua água nunca mais terá sede. Transbordará dele rios de água viva. Naamã era um comandante leproso. Assim como nós somos leprosos pelo pecado. O pecado nos suja.
O pecado nos deixa longe de Deus, nos insensibiliza da graça e do poder do Senhor. Assim como Eliseu enviou uma palavra a um mensageiro dizendo: vai, lava-te e serás limpo, assim diz o Senhor: credes e serás salvo. A primeira pregação do Senhor Jesus, ele diz: arrependa-te do teu pecado. Se nos arrependermos do nosso pecado e crermos no Senhor Jesus, isso é suficiente para que encontremos a salvação, para que possamos ser limpos de todo pecado. Mas muitas pessoas, assim como Naamã, no início não acreditam. Pensam consigo mesmo: mas só isso que eu tenho que fazer? Só me arrepender dos meus pecados e crer no Senhor Jesus e aí serei salvo? Não terei que fazer mais nada? Meu irmão, é simples assim. É simples como tomar banho em um rio para ser salvo. Temos que nos arrepender do nosso pecado, um arrependimento sincero, verdadeiro e de todo o coração. Arrepender significa olhar para a nossa vida de pecado, verdadeiramente sentir que isso desagrada o coração de Deus, que essa não foi a maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos, mudar de direção e agora seguir o caminho de Cristo, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e a partir de agora caminhar e fazer tudo para a sua honra e glória. Quando nós fazemos isso, o poder do Espírito Santo nos lava de todo pecado através do sangue de Jesus. E nós seremos limpos de todo o pecado, assim como Naamã leproso teve sua carne limpa e a sua pele ficou como a pele de uma criança. Obrigado, meu Senhor Jesus, por essa palavra de vida que o Senhor nos traz. Que podemos, Senhor, tomar a decisão no dia de hoje de mergulhar nos rios de água do Espírito Santo, de bebermos da água da vida que se chama Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que possamos, Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa vida que desagrada a Ti, dos caminhos que não alegram o Teu coração. Tomar uma decisão de servir a Ti integralmente e a Ti somente, e adorá-lo em espírito e em verdade, e aceitando Cristo como nosso Senhor e Salvador, possamos ter acesso ao Reino Celestial. Assim oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.